Vou compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus. Eu queria que juntamente com os irmãos abrissem a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 28, no versículo 10, e vamos ler até o 22. Gênesis, capítulo 28, versículo 10 até 22. Silvio, fazer aquele púlpito, porque faz falta agora, viu? Tem que andar 1 quilômetro para pegar água. E eu não estou mais com a idade de ficar andando muito não, irmãos. Já estou idoso. Começou outra. Vamos lá? Diz o seguinte: Jacó partiu de Becerba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar e fez dela um travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, de seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. E você e sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e eu guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra tudo que eu lhe prometi. E quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar. Eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez um voto ao Senhor: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der o pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte para casa, em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que eu pus sobre coluna será a casa de Israel, e tudo que me conceder, certamente te darei o dízimo. Hoje eu quero falar sobre o tema que nós mencionamos, sobre o confronto com Deus nos leva ao seu desígnio. Deus sempre tem esse propósito, né? Levar ao seu desígnio, levar ao seu propósito, a sua forma de ser. E Deus não vai mudar nunca isso, irmãos, de maneira alguma. Ele sempre vai manter o seu padrão, como ele manteve com esses homens aqui. Ele também quer manter o seu padrão conosco, porque o mesmo Deus lá de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, até o mesmo Deus de Jacó, de Israel, é o mesmo Deus que está hoje presente. E é o mesmo Deus que sempre está disposto a estar conosco. Então vejamos aqui que a história de Jacó é uma história muito que nos envolve em várias formas, né? Quantas vezes eu vejo nossos colegas pastores, homens de Deus, pregando a palavra de Deus e falando
e usando muito as mensagens em cima de Jacó. Porque é um homem que tem tudo para nos ensinar muitas coisas. Poderíamos aqui passar um mês ou mais de um mês pregando sobre Jacó. E nós teríamos aprendendo muitas coisas sobre esse homem. Né? Cada tema, hoje eu encontrei um tema aqui, talvez em que outros temas poderão vir, né? Também sobre a vida de Jacó. E Jacó, ele teve um confronto com Deus. O que é um confronto? É um encontro forçado, né? É um encontro inesperado, né? Você não foi marcado, Jacó não ligou para Deus e disse, olha, eu vou marcar um encontro contigo. Lá, primeiramente, Betel e depois lá no Vale de Jaboque, no Vale de Jaboque, né? Eu vou marcar, não me marcou encontro com ninguém. Foi ali algo inesperado. E Deus sempre faz isso. E sempre Deus vai nos confrontar assim, né? Ele vai ter esse encontro de confrontos. E esses encontros em si, ele traz para a gente algo que vai mudar a nossa vida. Muda a nossa vida. Nós pregamos quarta-feira passada, lá em Nilópolis, sobre Jó. Que Jó teve aquele confronto com Deus, aquele encontro inesperado com Deus, porque ele estava naquela situação meia difícil, né? E de repente Deus ele fala com Jó. E aquele encontro, e foi até um confronto mesmo que teve com Jó, mudou a vida de Jó e também mudou a vida até a mesma dos seus amigos. Sabemos que Jacó, ele saiu às pressas ali de Berseba. E segundo nós aqui observamos e buscamos, de Berseba até Arã, né, tem ali uma metragem de 650 quilômetros. Imagine só, dá mais ou menos seus 20 a 30 dias andando a pé, porque naquele tempo não tinha bicicleta, não tinha carro, né, irmãos? Então imagine só, ele teria que andar ali uns 20 a 30 dias para chegar até a terra que ele tinha que chegar. São 600 quilômetros, não são apenas 65 quilômetros, são 650. E vejamos que ele agora, correndo de lá, correndo do seu irmão, é claro, porque ele tinha aprontado lá, e aí o seu irmão, de todas as maneiras possíveis, queria matar, né, Jacó, ele correu de lá. E quando ele chega em um determinado lugar, cansado, já andou ali de Berseba até exatamente aqui em Luz, que hoje é Betel, daria seus mais ou menos 20 quilômetros, mais ou menos esses detalhes mais ou menos, que ele andou. E quando ele chega lá, né? E quando ele chega lá, ele chega cansado e vai se deitar. Ele não conhecia ainda o Deus de Israel, como nós imaginávamos que conhecia. Todo mundo às vezes fala que Jacó, não, ele não conhecia o Deus de Israel. Ele conhecia porque seu pai pregava. O conhecer Deus hoje, amados, não é simplesmente você dizer que conhece Deus. É você conhecer Deus, não é apenas você vir uma história que o seu pai te contou, uma história que a sua mãe te contou, né? Ou uma história que o pastor está contando todos os domingos aqui, todas as quinta-feiras. Não é isso que é conhecer Deus. Conhecer Deus é você senti-lo pessoalmente. É você ver Ele atuando, é Ele ver Ele falando. Jacó até então não tinha esta base ainda. E nesse momento agora, Jacó, ele tem o seu primeiro encontro com Deus. E é exatamente nesse lugar chamado Luz que ele vem a colocar como Betel, uma cidade que denomina ela como casa de Deus. Ele tem um encontro com Deus ali. Ele deita ali, bota ali um travesseiro de pedra. Imagine só, se você reclama que o seu travesseiro está ruim, imagine deitar um travesseiro de pedra. E ele deita ali um travesseiro dele de pedra e ele dorme profundamente, ao ponto de ter sonhos. Os sonhos na Bíblia, todos os homens de Deus, ele falava de uma forma especial nos sonhos. E até hoje ele fala, até esses dias a nossa irmã Vânia nos passou aqui algumas coisas sobre alguma coisa que estava acontecendo. Nós procuramos, na medida possível, instruir ela como que se move isso. Mas o sonho, na verdade, tem que ser muito bem ponderado.
Você tem que parar para entender ou procurar entender por que Deus te deu aquele sonho, porque você sonhou com aquilo, porque você não pensou naquilo e você apenas sonhou. E às vezes quando Deus dá mais de um sonho, é porque Deus tem pressa para que aquilo que seja realizado de uma forma bem naquele momento. E ele sonha, ele vê nos sonhos que uma escada era posta dos céus até a terra. Ele via que anjos subiam e anjos desciam. Anjo na Bíblia eram a aparição de uma chamada, os teólogos chamam ela de teofania, uma forma de Deus se apresentar ao povo daquele tempo. Ele se apresentava de forma teofânica, isto é, ele se apresentava em forma de anjos para as pessoas. Né? E ali estava ele vendo aquela cena, né? Anjos subiam, anjos desciam. E onde os anjos de Deus estão, a glória de Deus também está. É por isso que às vezes, amado, me perdoe aqui a minha franqueza, fico muito um pé atrás quando as pessoas falam que com uma cara mais limpa e possível, né, Silvio? Já sabe o que eu vou falar, né? E eu falo assim, eu vi um anjo, tem um anjo aqui, tem um anjo ali. E quando eu não vejo esses homens, toda vez que esses homens se viam alguma coisa semelhante a isso, que eles dizem que eles veem aí, eles não eram mais as mesmas pessoas, porque ninguém que vê Deus, irmãos, escute aqui, ninguém que vê Deus, ou que se depara, ou se confronta com Deus, ou que recebe a glória de Deus, ele nunca mais será o mesmo após esse encontro. Ele vai mudar, a vida dele vai transformar. E eu fico vendo que as coisas eram da mesma forma. Eu me lembro uma vez quando eu era novo convertido, é engraçado isso, irmãos. Eu era novo convertido, estava na porta da igreja, a igreja estava cheia nesse dia, um dia não estava para entrar. Acho que era ceia, toda manhã pela ceia, vinha as pessoas das congregações visitar a igreja lá, e eu participar da ceia. Eu fiquei do lado de fora. Eu não era membro, então eu fiquei lá de fora, na porta. Aí tinha um irmão lá, ele estava lá assim, ó. Né? Aí começava, balai para cá, falando em línguas, né? Não, e dizia ele. Depois ele parava e ficava assim, mas que negócio, né? Aí começava a dizer, embalar, e parava e dizia, não, que negócio. Eu disse, mas peraí, tem alguma coisa estranha nesse negócio aqui, né? O cara fala em língua, depois começa, ele desconecta assim automaticamente, né? Ele conecta e desconecta. Parecia que, sabe, aqueles sinal de Wi-Fi, né? Já viu o sinal de Wi-Fi já, irmãos? O sinal de Wi-Fi geralmente é isso. Ele está conectado, de repente conectar, aí você está filmando o negócio, começa a rodar, fazer aquela rodinha, que coisa dá raiva, né? Quando você está querendo gravar negócio, fica rodando o negócio lá e não quer conectar. Irmãos, e aí a gente vai aprendendo sobre isso, vendo que o profeta, que o Espírito é sujeito a profeta. A Bíblia ensina sobre isso. Eu não entendo quando as pessoas dizem que vê anjos, que se dizem que tem um encontro com Deus, mas a vida deles não mudam. Eles não existe nenhuma espécie de mudança de todos os níveis possíveis. Tem que mudar. Todos os homens que eu conheço na Bíblia, que tiveram encontro com Deus, se confrontaram com a glória de Deus, homens se transformaram. Temos aí o exemplo de muitos deles, como o próprio Moisés, temos o Abraão, e temos aqui hoje, falando sobre ele, Jacó. A partir daquele momento, Jacó tem uma mentalidade, olha, algo está diferente nesse lugar. Esse lugar não vai ser nunca mais o mesmo lugar. Aí ele vai e chama aquele lugar, mas não mais de Luz, mas chama de Betel, que é a casa de Deus. Observe o que ele fala aqui, né? Interessante, né? Esse lugar não é mais um lugar comum, é um lugar onde vamos ter que temer esse lugar. Mas o que me chama a atenção foi que Deus chega para Jacó, e fala algumas coisinhas muito interessantes. Ele ratifica, ou ele lembra a Jacó a promessa que ele fez a seu pai Abraão, que a sua descendência seria como o pó da terra. Que coisa linda. Ele lembra aí a Jacó sobre isso. E depois, no versículo 15, aqui me chama mais a atenção aqui, é aqui que ele fala para Jacó, presta atenção que ele fala para Jacó. Eis que estou com você e guardarei por onde quer que você for.
farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei, até que eu cumpra tudo que lhe prometi. Sabe o que nos faz lembrar aqui, para todos nós, que nada vai acontecer com você de anormal ou fora do comum, sem que Deus, até que Deus venha cumprir o que Ele prometeu na sua vida. O chamado. Todos nós aqui temos um chamado. E Deus está trabalhando na sua vida para isso. Pensa que não, mas se você for olhar um pouquinho ali a profecia, é claro que houve uma tramóia ali entre Rebeca. A Rebeca foi lá e fez um rolo ali, né? Acabou fazendo aquele alvoroço todo. Mas a promessa é que era Jacó que iria ser o primogênito. Não sei se Rebeca talvez não tivesse manipulado a situação, Deus acharia outro meio para fazer isso. Porque uma coisa que eu tenho certeza, amados, é que quando Deus tem algo específico para nossas vidas, Ele vai cumprir de qualquer forma. De qualquer forma. Só que no caso ali, Rebeca se precipitou. Ao se precipitar, ela criou uma situação diferente. Fez com que seu irmão, Esaú, quisesse matar Jacó. O seu filho Esaú quisesse matar Jacó. Ele criou um ódio no coração dele. Mas de contrapartida também, essa situação também colaborou para que Jacó também acordasse do seu chamado. Você consegue entender isso, amado? Que do teu chamado? Porque às vezes nós precisamos de um puxão de orelha, né, de vez em quando. Nós estamos muito adormecidos ou acomodados na nossa vida cotidiana e esquecemos que Deus tem um propósito conosco. Ele quer nos levar ao seu desígnio. E às vezes nós fazemos, nós recuamos, nos acomodamos e não permitimos que Deus às vezes faça isso que Ele quer. De repente, não sei, eu não posso aqui afirmar aos irmãos que essa foi a intenção de Deus, usar a Rebeca para fazer aquela tramóia, porque Deus não trabalha com esse tipo de coisa. Mas Deus pode usar as coisas ruins que às vezes nós cometemos para nos acordar, para nos despertar, para o desígnio dele, para o propósito que Ele tem nos chamado. Porque se não acontecesse nada disso, talvez, vamos aqui fazer um talvez, né? Andar nesse quem sabe, ou talvez, ou se, né? Jacó não corresse, ou Jacó não interessasse em buscar ao Senhor. Talvez ele não visse a glória de Deus como ele viu ou presenciasse. Jacó era uma pessoa que estava completamente fora do propósito de Deus. E ele precisava se encontrar com Deus. Então Deus permitiu toda aquela situação, permitiu que a situação acontecesse. E ele fugiu. E agora ele se encontra no lugar. E mais Deus olha para ele e disse: eu hoje estou com você, rapaz. Você vai voltar para esse lugar. Eu não vou abandonar você. Eu não vou fazer isso. E tudo vai acontecer porque eu prometi a você, e nada vai ficar de mal. E se nós formos ver o decorrer da história, Jacó passou por várias situações difíceis. Foi enganado pelo seu próprio tio, Labão. Enganado várias vezes. Talvez ele tenha pagado, né, pelos seus enganos, o engano que ele fez com o seu irmão, que podemos ver que ali talvez teve a lei da semeadura, né? Ele pagou por todos os seus erros. Depois que ele vai lá na casa de seu tio, né? Ele sai com a sua família, com os seus filhos, e agora ele tem um problema para arrumar. Ele não pode segurar a promessa que Deus fez para ele, tem que arrumar-se um problema. E talvez todos nós temos esses problemas no nosso dia a dia. Para eu alcançar o que Deus tem para mim, para que eu venha alcançar os desígnios de Deus para a minha vida, eu tenho que resolver o problema meu, não dos outros. Ele tinha um problema muito sério. E o mais importante de tudo isso, não é que ele tinha um problema, é que ele reconheceu que ele tinha um problema. Todos nós, e Deus ele só vai trabalhar na minha e nas vidas de vocês, quando nós reconhecemos que nós somos um problema. Uma vez na igreja, muitos anos atrás,
Chegou um irmão lá na igreja lá e falou assim para a igreja: quem aqui está doente, levanta a mão. Irmãos, você levantaria a mão? Será, irmão? Será, irmão Marcos? Você levantaria a mão nesse dia? Eu também fiquei meio sabiado com o negócio. Eu levanto, o pastor da igreja, nessa época eu não era ainda pastor não, mas estava dirigindo a igreja, né? Se eu levanto a mão aqui, logo o dirigente da igreja vai levantar a mão, assim, lá, o cara está dirigindo a igreja, pastor da igreja está doente. Rapaz, mas foi uma coisa terrível. Ninguém levantou a mão, mas ele levantou. Eu sou um doente. Mas aí eu falei, agora eu vou ter que explicar esse negócio, né? E aí ele explicou, realmente, é uma verdade. Todos nós somos doentes. Nós precisamos de remédio todos os dias. Se nós dissermos que não, vamos passar por mentirosos. Porque todos nós temos esse problema. Mas, para resolver esse problema, só tem uma forma. Não existe outra forma. Enquanto o ser humano ele não se encontrar com Deus, enquanto não se confrontar com Deus, ele sempre vai ficar à base de dipirona. Não é isso mesmo? O que dipirona é? Você gosta de falar sobre isso? Eu gosto de quando eu falo de dipirona. Dipirona está aqui para quê? Para aliviar uma dor. Eu ontem, estava com dor de cabeça, tomei dipirona, tranquilo, melhorou a dor. Talvez um problema de fígado ou o que seja o que for, dá dor de cabeça, você toma dipirona, melhora. Né? Mas ele não cura. Dipirona não foi criado para curar o problema. Foi apenas para amenizar o problema. E quantas pessoas hoje vêm para a igreja para justamente para isso? Para amenizar os seus problemas espirituais. Ou talvez até físicos. As suas tribulações, as suas adversidades do seu dia a dia. Mas não é isso que Deus quer da gente. Mas somente as coisas só vão melhorar quando eu me encontrar com Deus. Quando eu me encontrar com o Senhor. Quando eu tiver um confronto real com Deus. E quando você tiver esse real encontro com Deus, as coisas vão melhorar para o teu lado. Porque até então, Jacó, ele tomava dipirona. Mas Jacó tinha um problema muito sério dentro dele. Ele estava com um câncer, chamada ódio, problemas familiares, uma ruptura muito grande. E era tipo um câncer que estava matando Jacó. E Jacó tinha ideia do que Deus falou que agora. Imagina, Deus falou assim, eu tenho uma obra contigo. E Jacó pensou, mas para isso se cumprir, eu preciso resolver um problema muito sério, eu preciso me curar de mim. Preciso resolver um problema dentro de mim. Existe algo muito ruim dentro de mim. E aí, o tempo passa. A adversidade que ele passou lá em Harã, na casa do seu tio, foi uma forma de Deus dar maturidade para Jacó. E ele recebeu maturidade ali em Harã, com seu tio, com as tramóias que o tio dele fez com ele. E depois que ele sai com a sua família, Jacó recebe a notícia que o teu irmão estava vindo ao seu encontro. E o problema estava aumentando. Ele vai me matar. Então, quando ele chega ali no Val de Jaboque, ele faz ali uma divisões, porque ele não sabe como é que vai acontecer, como é que o seu irmão vai vir ao seu encalço. Ele vai para um lugar e naquele lugar ele fica sozinho. Está registrado no capítulo 32 daqui do livro de Gênesis. Ele fica sozinho. E diz a Bíblia que ele tem um encontro com um ser. Diz a Bíblia que uma pessoa vai até ele e ele começa agora a entender que aquele era um encontro que ele estava tendo com Deus. Diz a Bíblia que ele entra no embate com aquele ser. E aquele embate
se rola a madrugada toda. E aí aquele anjo disse, eu tenho que ir embora, porque vai romper o dia. Sai de mim. Não, ele disse, não, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Eu acredito que Jacó naquele momento ele estava em desespero. Irmãos, o momento era crítico. O irmão dele era um irmão que tinha experiência de guerra. Jacó não tinha experiência nenhuma de guerra. Um confronto com o irmão dele em brigas, ele iria morrer. Ele estava desesperado. E às vezes nós chegamos, Deus permite que nós chegamos a esse nível. É esse o nível que Deus quer que nós chegamos, ao desespero. Esse desespero sempre vai nos levar a quê? A buscar a Deus de forma mais intensa e mais profunda. É aí que vem o encontro e o confronto com o nosso Deus. É tudo que Deus quer de você, de mim, é isso. Que nós viemos esse encontro, esse confronto. Enquanto nós tivermos esse encontro magnífico, nós vamos ficar a vida todinha tomando dipirona. E Deus não vai poder operar como Ele quer operar na nossa vida. Todos nós aqui, repito, temos promessas. Temos algo, Deus colocou você aqui na terra, não foi apenas para viver aleatoriamente. Deus colocou você aqui na terra justamente porque Ele tem um propósito sobre a sua vida. E Ele quer realizar isso sobre você. Ele tinha sobre Jacó, Ele tem sobre você. Ele quer realizar de qualquer forma. E diz a Bíblia que aquele anjo, ele tira uma das partes da coxa, dos nervos da coxa de Jacó. Depois, Jacó, eu creio que já está cansado, mas ele não larga o anjo. Porque ele precisava justamente de uma resposta de Deus para a sua vida. E aquela busca intensa e profunda fez com que Deus olhasse para Jacó de uma forma diferente. E Deus espera isso de nós. Quando você não buscar a Deus de forma intensa, você não vai poder saber o que é uma transformação realmente. E diz a Bíblia aqui no versículo, capítulo 32, versículo 22, aí ele disse, aí começa a ver a resposta. Não, versículo 27 ele fala, então o homem, o anjo, perguntou, como você se chama? Irmão, você quer entender? Deus sabe o teu nome? Sim ou não? Conhece seu nome? Deus te conhece? Não te conhece seu nome? Ele sabia que o nome de Jacó era o quê? Jacó. Mas ele pergunta, como é que você se chama? Isso nos traz uma ideia que fez com que Jacó olhasse para dentro dele mesmo. Eu sou um enganador. Eu sou uma pessoa completamente do nível mais baixo possível desta terra. Porque o meu nome, ele mostra essa realidade, quem eu sou. Ele responde, meu nome é Jacó. Vou mudar a história sua agora. Versículo 28. Então disse, o seu nome não será mais Jacó, sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Quem se confronta com Deus, ele sempre vai ser vencedor. Já viu aquela brincadeira de criança? Eu sei que o Silvio faz isso muito com a Alissa, né? Se esconde, aí faz conta que se esconde, faz conta que é mais fraco do que o filho, né? No caso hoje é neto, né? Faz conta que a gente é meio fraquinho, para poder deixar ele prevalecer. Para deixar ele ele mostrar que ele tem um controle. Mas tudo isso Deus faz com a gente é para nos dar força. E ele permitiu que Jacó lutasse ali, se confrontasse ali naquela peleja ali, para poder entender o que Jacó queria a realidade. O que Jacó queria, o que Jacó pretendia com a sua vida. Porque assim é que a gente vai seguir os desígnios de Deus. Só podemos seguir esses desígnios dessa forma. E vimos que
o nome muda. E a história de Jacó também muda. De suplantador, de enganador, agora ele é o príncipe de Deus. Ele agora é uma pessoa transformada por Deus. Então, e quando ele vai embora, né? Ele no versículo 30, ele fala: Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Ele recebeu naquele momento, ele reconhece que recebe naquele momento a salvação, recebe a transformação da sua vida. E ele tem certeza que agora as coisas iriam mudar para ele. E aí acontece o tal encontro entre ele e Esaú. Tudo mudou. Deus não somente muda o coração e transforma a vida de Jacó, como também naquele momento estava também transformando a vida de Esaú. Nós temos inimigos? Temos. Temos pessoas que são contra nós? Temos. Pessoas que querem pelejar contra nós? Temos. É no trabalho, até na nossa casa não temos isso. Mas nós podemos lutar com Deus, se confrontar com Deus, para Deus não somente mudar nós, como também mudar aquelas pessoas, e fazer com que elas também recebam o nosso perdão ou nos venham nos pedir perdão. Alguma coisa tem que ser feita. Quando Jesus falou que devemos amar os nossos inimigos, ele está falando justamente sobre isso aqui. Quando ele fala que nós temos que orar pelos que nos perseguem, ele está falando justamente sobre isso aqui. Quando ele fala para abençoar o que nos amaldiçoa, ele está falando justamente sobre isso aqui. E falando de pessoas que nós temos que lutar por essas pessoas. Não é simplesmente, né, dizer que elas têm que ir para o inferno mesmo. Não, não. A mudança deles é a nossa mudança. A nossa mudança é a mudança deles. Porque enquanto eu achar que as pessoas lá fora não merecem perdão, é sinal que eu ainda não fui perdoado. Perdão vem quando eu perdoo. Jesus contou uma parábola, eu quero terminar lembrando sobre ela, sobre acho que é o servo incompassivo. Eu esqueci o nome que dá agora, o nome da parábola. Eu vou dizer aqui como é que é, ali rege a história. E aí, o senhor pegou um servo de si e quis cobrar ele. Você me deve tanto, você tem que me pagar. Aí o servo: não, me perdoa, eu vou te pagar. É aquela história toda, né? Eu vou te pagar, me perdoa. Eu não tenho como te pagar, tudo bem. Aí ele convenceu o senhor a perdoá-lo. E ele foi embora. No meio do caminho, ele encontra o conservo que devia a ele muito menos do que ele devia aquele senhor. O que ele faz? Ele pega o conservo, chicoteia o seu conservo, prende ele até que ele pudesse pagar. E aí chega ao conhecimento do rei sobre isso, ou do senhor sobre isso. E o senhor fica furioso. Então a história ali enrola dessa forma, porque Jacó sabia que a maior peleja que ele poderia ter agora, ali a batalha, ele não poderia de hipótese alguma assumir o que Deus tinha para ele sem que Esaú o perdoasse. Tinha que haver esse encontro entre os dois. Só que Esaú tinha um ódio imenso de Jacó, pelo que ele fez. Então, as coisas tinham que mudar para ele continuar. E para a gente continuar a nossa jornada do dia a dia, nós temos que mudar nós primeiramente. Uma coisa que é errada, eu quero dizer para você que eu não quero que você se ofenda com isso, e nem os irmãos lá aí que estão na poltrona, né? Não se ofendam, mas a verdade é:
Eu não tenho que esperar a mudança dos meus inimigos. É eu que tenho que mudar. Deus não vai esperar, Deus não... Se você for olhar o contexto bíblico todo, desde Gênesis, Apocalipse, você vai entender que Deus, Ele sempre ele vai esperar que eu mude, não que os meus inimigos mudem. E enquanto eu esperar que as pessoas lá fora venham mudar, eu não vou conseguir alcançar o que Deus tem para mim. Eu tenho que mudar. É eu que tenho que mudar. É eu que tenho que me transformar. É eu que tenho que parar de pensar o que eu penso. E mostrar as coisas que Deus pensa. É a única forma, amados, de nós alcançarmos o que Deus tem preparado para nós. Jacó tinha promessa. Lá, no capítulo 28 ainda, você observa que Jacó quis barguear com Deus, né? Olha, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não entra nessa. Ele cometeu um erro muito grande de querer barguear com Deus. Deus não vai aceitar esse tipo de manobra. Porque Deus já tinha dito para ele, você observa que o texto anterior, ele fala que eu vou estar com você, eu não vou te abandonar. Aí lá embaixo, quando ele recebe toda aquela coisa, aí vai, troca o nome de Luz para Betel, para papai, ele só fala, se o Senhor me abençoar, não, eu te abençoei, rapaz. Para que você quer fazer voto? Irmãos, o voto, ele é uma forma de dizer que eu não estou levando a sério o que Deus falou comigo. Me perdoe, se você tiver alguma coisa sobre voto, que né, o voto é isso, irmãos. Eu entendo, a Bíblia entende o voto dessa forma. É que nós queremos fazer uma barganha com Deus. Ó Senhor, eu só vou para a sua casa e vou só aos cultos se o Senhor me dá o que eu preciso. Eu só vou se o Senhor me der, só vou fazer o que o Senhor me abençoar. Não abençoar, não vou fazer não. Não adianta que isso não vai colar. Deus não vai entrar nessa. Deus nem deu ouvido a Jacó depois dessa conversinha dele. Não deu ouvido. Deus cessou. Agora você vai aprender a ser homem, a se amadurecer. Aí ele foi lá para Parã, aprendeu, né? Foi manipulado, foi fraudado. O seu tio deu uma rasteira nele. Ele aprendeu as lições da vida. E assim Deus quer fazer conosco, nos ensinar as lições da vida. Vamos aprender. Lembrar que eu é que preciso. O desígnio não foi que Deus tem, o propósito, não foi para o seu inimigo, foi para você. Deus está interessado na sua mudança. Independente que o seu inimigo vai ficar amigo de você ou não, se vai querer ficar com você ou não, se vai querer te dar bom dia ou não. Paulo diz lá que, se possível for, e depender de vocês, tenham paz com todos. Bom, ele falou que depender de mim, tudo bem, depender, fazer o quê? Mas eu preciso orar por eles. Eu preciso amá-los. Eu preciso desejar o bem para eles. Eu preciso abençoar a eles. Quando você olha para uma televisão ou para algum telejornal e você vê lá um camarada fazendo um crime, ali vai dizer como está o seu coração, se está com Deus ou não. Se você disser assim, bem feito, morreu, não faça isso. Já vi que você não está bem com Deus. Daniele, puxa a orelha dele aí. Entendeu? Não está bem. Ao contrário. Pessoas, irmãos, poderia ser um irmão meu. E se fosse teu irmão? Se fosse o seu pai, a sua mãe? Gente, independente de quem esteja do outro lado, que o mal que ele fez, eu não tenho o poder de amaldiçoar ninguém, nem ficar feliz porque aconteceu algo ruim na vida deles. Não entra nessa de CPF cancelado, não. Sai disso, que eu li isso lá, viu, irmão? Eu li esse negócio lá, eu gostei não. Eu nem vi o vídeo porque eu não quis, né? Eu não quis saber disso.
né? Senão eu ia me instigar a fazer comentário, senão eu, para poder não comentar, é melhor eu nem ver o vídeo, né? Sai dessa. Isso não foi feito para nós que queremos ter uma vida transformada por Deus. Como é que eu vou fazer missão? Como é que eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja, se eu tenho um coração ruim? Eu não posso ver uma pessoa má morrer que eu vou ficar feliz. Isso é vida fora, uma vida que não está transformada. Eu preciso mudar. Para que Deus quer fazer pela minha vida, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. A nossa vida está sempre em constante mudança. Eu preciso aceitar o que Deus falou comigo hoje, pela manhã, à noite, amanhã pela manhã, e assim, eu preciso aceitar isso. Preciso ver a palavra de Deus e entender o que eu estou fazendo aqui, para quê? Qual é o desvio que Deus vai ter para a minha vida? Tem coisas que às vezes, irmãos, eu estou aqui e Deus está projetando, olhando para você assim, opa, eu vou levar ele para lá. Mas não posso levar agora. Se eu levar agora, com essa cabeça que tem, com esse coração que tem, não vai funcionar lá. A minha obra não vai ser feita. Almas não vão se converter. Lembra de uma coisa? Estou tentando finalizar aqui, mas eu vou finalizar, irmãos. Aquela pessoa que você acha que é ruim, ela pode ser boa. Aquela pessoa que é cruel, ela pode se transformar. Não vai nessa que falam lá os apresentadores do telejornais. E essas pessoas falam assim, olha, não tem jeito sim. Quem disse para você que não tem jeito? O que está faltando hoje é nós termos a intrepidez, a ousadia de orar por essas pessoas. Mas o meu coração está tão ruim, sabe, irmãos, que eu não consigo orar por eles. Não vou orar por ele, não. Não vou orar para a pessoa que fez isso. Então, antes disso, isso demonstra o quê? Que eu que estou precisando de transformar o meu coração. Se eu não mudar meu coração, eu não vou poder ver a glória de Deus. Eu disse isso pela manhã, eu vou repetir aqui. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus estava aqui traçando esse propósito na vida de Jacó. E ele pôde ter paz. O encontro com o teu irmão foi tão gostoso. Irmão, você tem ideia? Eles se abraçaram, eles se beijaram, e tudo se tornou paz entre ele e o seu irmão. Aquilo que parecia o fim, estava reiniciando uma nova jornada na vida de Jacó. E Deus quer fazer isso também nas nossas vidas. Em nome de Jesus. É tempo da gente sair dessa, de sentir-se mal. O doente, no final das contas, não é o que fez o mal. O doente que às vezes somos nós mesmos e nós precisamos curar o nosso coração e a nossa mente. Amém?